Boa noite a todos. Começando a coletiva com o técnico Ricardo Catalá. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Catalá, boa noite, Catalá, boa noite a todos. Catalá, eu quero que você explique como é que o Remo jogando melhor não consegue fazer gol, pelo menos para empatar o jogo, por favor. Essa é uma pergunta fácil de fazer, mas responder ela não é tão simples. Nós finalizamos 17 vezes, o adversário 5, teve o gol, nós tivemos um pênalti perdido, nós tivemos volume, mas nós não fomos competentes em colocar a bola para dentro. É aquilo que eu venho falando já há um bom tempo, a gente foi atrás de algumas peças no mercado e encontrou dificuldade em qualificar o que a gente tem. Acho que a gente, quando precisa ter mais repertório de mudança, tem dificuldade, mas não é desculpa, né? Com a camisa do tamanho da do Remo, quem está aqui precisa assumir essa responsabilidade e fazer mais, porque se o time não criasse tantas oportunidades, aí eu acho que seria mais preocupante, porque a gente não estaria criando, e aí a responsabilidade de criar é de quem organiza a equipe, né? Mas a gente está criando. Tem algumas coisas que eu consigo trabalhar, e a gente tem trabalhado, que é exercício de finalização, situações de jogo, mas ali chega no momento, é o refino, é a tranquilidade, é a competência do jogador em colocar para dentro, né? Tá faltando isso para nós, a responsabilidade é de todos, a gente precisa dar um passo adiante e assumir a responsabilidade. Catalá, você agora tem 6 jogos, né? 3 em casa e 3 fora. E queria que você me falasse depois desse novo jogador que o Remo estaria trazendo, mais um reforço, Reinaldinho, por favor, tá? A gente precisa pontuar, continuar fazendo aquilo que eu me propus quando vir aqui, que era pontuar o máximo possível. A situação ela era crítica, ela é ruim hoje. Uma vitória hoje teria nos colocado a poucos pontos da zona de classificação, mas é mais uma vez a gente falha naqueles detalhes. O gol, onde origina o pênalti do adversário, a bola está conosco, é só a gente dar um bico na bola e tirar ela de perto da área, a gente não faz isso. E aí, obviamente, a responsabilidade sempre vai recair sobre o treinador, e eu não fujo dela, a responsabilidade do resultado é minha. E se a gente quer, de fato, pelo menos entregar para o torcedor aquilo que ele merece, a gente precisa fazer mais. Sobre o Renanzinho, é uma das oportunidades que a gente conseguiu encontrar de Série D. Para cima, a gente não conseguiu fazer nenhum movimento. A gente tentou muitos jogadores, mas infelizmente nenhum jogador topou vir. Infelizmente, nosso poder de convencimento ele não é grande, e o Renanzinho foi um cara que topou. A gente quer ter um jogador da posição para poder, quando precisar, fazer as trocas, como hoje a gente precisou fazer uma troca no primeiro tempo, a gente ter jogadores que são especialistas da posição, para que a gente possa ter repertório de mudança do jogo, né? A gente precisa disso. Olá, boa noite, Diogo, do Nosso Futebol. Em certo momento do segundo tempo, a torcida meio que vaiou, chamou de burro, ensaiou um coro ali. Como é que você encara essa cobrança que vem das arquibancadas? O torcedor está no direito dele. O torcedor pode falar aquilo que ele quiser. Ele paga ingresso, ele está na arquibancada, ele pode se manifestar da forma como ele achar melhor. Para mim, zero problema em relação a isso. A gente sabe que no futebol, quando as coisas não acontecem, é o treinador quem é alvo desse tipo de situação, mas eu estou com a minha cabeça muito tranquila. Acho que o torcedor tem realmente que se queixar, que reclamar, porque nós, ainda que tenhamos jogado melhor com o adversário, não fomos competentes para colocar a bola para dentro. Esse é o sentimento do torcedor. Acredite o torcedor ou não, essa raiva, essa indignação, essa frustração, ela é mais minha do que deles, porque quando eu escolhi sair de casa para vir para cá, não foi para não fazer com que o Remo estivesse entre os 8. O objetivo era que o Remo estivesse entre os 8, para que a gente pudesse brigar por algo maior. Então, a frustração deles não é maior do que a minha, acredite nisso. Boa noite, Ricardo Catalá. O Remo fez um jogo bastante ofensivo, com bastante intensidade, e teve as melhores oportunidades da partida. Você já enumerou aqui 17 finalizações, mas
na hora da conclusão, está faltando aquele jogador para realmente colocar a bola para dentro. O que está faltando para esse clube do Remo conseguir aproveitar mais? A gente vê aí o Muriqui, que é o artilheiro, tendo algumas oportunidades, não conseguindo concluir. Se não me engano, já são 10 rodadas que ele não consegue. Hoje você teve a infelicidade de perder o Pedro Vitor, que é um jogador que vinha bem com você, inclusive é o artilheiro do Remo ao seu comando, com 3 gols. Enfim, me fala sobre essas perdas e essa falta de pontaria dos atacantes, dos jogadores, em poder marcar melhor. Futebol é contundência. Contundência na sua área e contundência na área do adversário. A gente cria muito, mas não é contundente. E aí, né, a gente direcionar o Muriqui, ou esse, ou aquele, eu acho que é uma baita de uma covardia, acho que é uma injustiça. Até porque, falando nesse caso especificamente, é um cara que trabalha pra caramba. Primeiro a chegar, último a ir embora, um baita profissional, é um orgulho ser treinador dele. A questão do pênalti perdido, ela acontece, já aconteceram com vários outros. O Brasil já perdeu títulos importantes na nossa seleção com jogadores renomados perdendo pênalti. Quem tem essa responsabilidade, às vezes corre esse risco, né? Então, eu jamais direcionaria essa responsabilidade a ele. Responsabilidade do resultado é minha. Se alguém tiver que fazer alguma cobrança em relação ao pênalti perdido ou às oportunidades não convertidas, tem que ser a mim, né? E aí eu estou aberto a qualquer tipo de direcionamento para mim. Mas está faltando para a gente tranquilidade, competência. Nós estamos criando oportunidades claras em todos os jogos. Você acabou de reconhecer isso no corpo da tua pergunta. Falta para nós ser contundente. Futebol é contundência na sua área e na área do adversário. E, mais uma vez, olha o gol que nós sofremos. Mais uma vez é um gol com erro crasso, bobo, um erro infantil, e você troca a peça e às vezes ela continua acontecendo. O Pedro Vitor, a saída dele, a perda dele no jogo, foi talvez crucial para esse Remo ter tido menos contundência no ataque, porque é um jogador que vinha jogando bem ali pela ponta direita. Inclusive, você fez bem em colocar ele naquela posição. Pode ser, é difícil de falar, né? Talvez ele tivesse ficado no jogo, não tivesse acontecido nada com ele, e a gente estivesse aqui com o mesmo resultado. E talvez a pergunta mudaria. Pô, o Pedro Vitor não foi competente para decidir o jogo. Falar depois, ainda mais de um jogador que saiu lesionado no primeiro tempo, é trabalhar no campo da hipótese. O fato é que sem o Pedro Vitor, ou enquanto ele esteve e depois na ausência dele, nós chutamos 17 vezes. Quem chuta 17 vezes tem que pôr a bola para dentro. Tem que pôr a bola para dentro. Então, é muito mais falta de competência nossa, do ponto de vista coletivo e individual, para esse arremate, do que a responsabilidade ou a ausência de alguém. Essa é a minha visão. Catalã, você, para o jogo contra a equipe do Náutico, você não terá o Claudinei, que levou o terceiro, não terá o Diego Ivo, que levou o terceiro, e Pedro Vitor, que naturalmente vai ficar entregue ao DM. Como reanimar esse grupo em 6 jogos, primeiro, para evitar qualquer desastre aí na zona D? O que é que você pensa? O que é que você vai buscar para reanimar, para fazer o clube do Remo voltar a ser vencedor? O que eu disse para eles agora no vestiário. Nós estamos devendo para o clube e nós estamos devendo para a torcida. A gente precisa levantar amanhã e trabalhar amanhã, não tem folga, nós vamos treinar para que a gente possa entregar ao torcedor uma vitória. É responsabilidade nossa. O salário está em dia, nós temos boas condições de trabalho. A gente precisa ir lá amanhã, começar a se recuperar física, mentalmente, psicologicamente. É duro, perder um clássico é ruim. A performance ter sido melhor que o adversário não ajuda em nada, porque no final das contas o que vale é o ponto, o gol, a bola que balança a rede, certo? Então, foi o que eu disse para eles agora. Nós temos que vir amanhã, trabalhar, fazer um baita jogo na próxima partida e vencer, porque é isso que o torcedor espera da gente. E é para isso que nós estamos aqui. É simples. Obrigada a todos e boa noite.